Se você nunca teve, provavelmente conhece alguém que já passou por isso. Aquela vontade constante de fazer xixi, dor ao ir ao banheiro, dificuldade para urinar, com apenas algumas gotinhas saindo de cada vez. São sinais de infecções urinárias, um problema extremamente comum que pode afetar mulheres, homens, bebês, idosos e sem hora para ocorrer. Hoje o Bom Dia Responde aborda esse tema. Você pode participar com a sua pergunta enviando aí para o nosso WhatsApp 984-51-1111. Se não quiser se identificar, não tem problema. Nós vamos conversar ao vivo com o médico urologista Adelmo Aires. Tudo bem, doutor Adelmo? Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Josielma. Bom dia a todos. Muito obrigada pela presença, viu? Doutor Adelmo, quando a gente fala em infecções do trato urinário, o que consiste o trato urinário? É mais completo e complexo do que só apenas ali o órgão que a gente faz xixi, vamos dizer assim. É isso, né? Então, a infecção do trato urinário ocorre uma migração de bactérias para dentro desse canal, que é o canal urinário, que é composto pela uretra, a bexiga, os ureteres e os rins. Então, quando acomete a uretra e a bexiga, nós chamamos de cistite, né? Que é a infecção do trato urinário baixo, mas também pode ter complicações quando acomete o trato urinário alto, que são as pielonefrites, que são as infecções mais graves, aquelas que têm febre e que são aí a segunda causa de internações nos hospitais de pacientes graves, né? Os pacientes que precisam ser internados em UTI com sepse, que são as infecções generalizadas. A gente está registrando o retorno às aulas presenciais ou o início do ano letivo de milhares de estudantes, especialmente crianças e adolescentes. As crianças e adolescentes não têm o hábito de tomar água com tanta frequência quanto a gente orienta para que os adultos tenham, por exemplo. Crianças e adolescentes podem ter infecções urinárias também? Qual é a frequência que isso ocorre? Sim, a infecção do trato urinário, ela pode acometer todas as idades, desde o recém-nascido até o idoso, sendo que nessas faixas é mais perigoso e também mais difícil de diagnosticar, né? Quando a criança não consegue avisar o pai ou conversar que está tendo algum problema, é mais difícil o diagnóstico. Nas mulheres é mais comum a partir da idade do início das relações sexuais, onde ela começa a ter mais frequência de infecções do trato urinário, e no homem a partir dos 50 anos de idade, quando ele começa a ter problemas da próstata e dificuldade para urinar. Mas é muito importante essa sua questão, porque sim, as crianças podem ter infecção do trato urinário, inclusive os professores, né? Nós vemos muitos professores que acordam muito cedo, bebem pouca água, ficam muito tempo sem ir no banheiro fazer xixi. Então nós sabemos que o baixo consumo de líquido associado com um intervalo miccional muito longo, ou seja, um período muito longo sem ir no banheiro urinar, causa infecção urinária. Como você imaginasse, um rio de água parada, né, favorece ali a contaminação bacteriana. Então, a dica que nós damos é que tenha um intervalo miccional adequado, urine pelo menos ali de 4 em 4 horas, não deixe passar mais do que 6 horas sem ir no banheiro urinar e aumente o consumo de líquido. Nós moramos numa região muito quente, então ali o ideal é que um adulto consuma pelo menos 2 litros, 2 litros e meio de água por dia. Agora, normalmente as mulheres têm mais infecções urinárias do que os homens, né, doutora Adelmo? E por quê? Estatisticamente, nós sabemos que as mulheres, pelo menos uma infecção urinária durante a vida, elas vão sofrer, né? Isso acontece porque existe uma colonização e uma facilidade do contato das bactérias patogênicas, que são bactérias que estão presentes ali na região periretal, perianal, do trato gastrointestinal, com a vagina, né? A uretra feminina, ela fica ali em íntimo contato com a vagina, então essa colonização bacteriana é mais fácil, né? A mulher na hora de urinar, de defecar, às vezes acontece essa contaminação ali naturalmente e por algum desequilíbrio pode ocorrer uma migração das bactérias desse introito vaginal para a uretra, o canal urinário. Também é comum, através da relação sexual, ocorrer pequenos traumas na uretra e também uma maior contaminação de bactérias patógenas no trato urinário. Então, as mulheres realmente são aquelas que mais são acometidas pelas infecções urinárias e as que têm que tomar maior cuidado.
E aí o que o senhor está explicando para a gente aqui, de forma bem pedagógica, eu quero mostrar nessa imagem, parte dessa explicação que o doutor Adelmo deu, você vai acompanhar aí pelo G1, vou projetando aqui no telão. Olha aí, é isso mesmo, doutor Adelmo? O que o senhor explicou agora para a gente, falou da vulvovaginite também, da cistite, pielonefrite, e aí o quanto é o percentual dos casos registrados, especialmente em mulheres, o motivo e até o destaque que o doutor Adelmo mencionou, porque que as mulheres frequentemente têm mais infecções urinárias do que os homens, e aí a composição do aparelho urinário feminino. O doutor Adelmo, quando tem aquela ardência na região da uretra, pode também ser um indicativo de mais do que infecção urinária? Normalmente, quando a gente vai ao ginecologista, se faz essa pergunta, tem alguma ardência na parte da vagina? A mulher, além desse fator anatômico que causa mais infecção urinária, as alterações vaginais, como presente aí nessa imagem das vulvovaginite ou das vaginoses, que são as inflamações na vagina ou as infecções vaginais, favorecem a infecção do trato urinário. Porque a mulher tem uma flora bacteriana natural da região vaginal que protege contra bactérias patógenas. Quando ocorre um desequilíbrio dessa flora, seja porque a mulher tem uma vaginose, uma infecção vaginal, seja porque ela tem, por exemplo, a presença de um fungo na vagina, as mulheres na menopausa que têm atrofia vaginal, as mulheres diabéticas ou que usam imunossupressores como corticoides de uso crônico, mulheres que já fizeram radioterapia, quimioterapia, bloqueio hormonal para tratar cânceres, por exemplo, câncer do colo do útero, câncer de mama, você vê que tem uma série de fatores que contribuem para o aparecimento e a recorrência das infecções urinárias, principalmente nas mulheres. Certo. Vamos para a participação do telespectador, a participação gravada. Olá, bom dia. Meu nome é Yuri. A doença é sexualmente transmissível? Uma infecção urinária pode ser sexualmente transmissível? Bom dia, Yuri. É uma pergunta muito boa, porque a infecção do trato urinário, por si só, ela não é uma doença sexualmente transmissível. Mas a relação sexual pode favorecer o surgimento da infecção urinária, justamente por causa da anatomia da vagina com a uretra feminina, facilitar a contaminação dessas bactérias que estão na região perianal para a região uretral, essa migração de bactérias. Então tem uma relação, mas não é uma doença sexualmente transmissível. O que pode ocorrer, como nós já explicamos, de ter uma associação das doenças. Existem uretrites, que são causadas por bactérias transmissíveis sexualmente, e também existem as vaginoses. Então, quando a mulher tem os sintomas, é preciso investigar as duas coisas. A cor da urina, como é que a gente monitora isso, doutor Adelmo? Para dizer assim, não, hoje eu preciso tomar um pouquinho mais de água. Não, hoje está bom. Como a gente pode ter essa noção? Claro que eu estou falando de um olhar só, não é uma investigação que vai ser necessária, de repente, com o profissional médico. Sim. Uma das principais queixas das pessoas que têm infecção urinária é a alteração da cor e do cheiro da urina. Então, a urina escura, com cheiro forte, ou até mesmo a hematúria, que é a presença de sangue na urina, são indicativos de infecção do trato urinário. Uma dica que eu dou é que a pessoa tem que ver a urina sempre de forma clara, né? O mais próximo da composição da água, né? Seria uma urina bem clarinha e transparente. Isso significa que a pessoa está mais hidratada. Se tiver com a urina escura, com cheiro forte, significa que está menos hidratada. Essa é uma dica que eu dou e costuma funcionar bastante. Tem uma telespectadora do ON4, quer saber se ocorre da gente fazer xixi e se não for logo fazer, faz até na roupa. O que leva a isso? É uma infecção urinária ou uma outra situação de doença? A infecção do trato urinário causa essa irritação e essa urgência da mulher ter que ir correndo no banheiro fazer xixi e até mesmo uma incontinência, né? Perder urina. Existem outros fatores. Obviamente que se a bexiga estiver muito cheia, com a sua capacidade máxima, ela vai ocorrer sintomas mesmo não estando com a presença de infecção. Existem também outros fatores como a bexiga hiperativa, que são contrações vesicais
que a mulher não consegue segurar, que também pode gerar sintomas parecidos com a de uma infecção urinária. Eu quero, aproveitando que a gente entrou nessa história da incontinência urinária, eu quero projetar mais uma vez aqui, são sempre reportagens do nosso portal o G1, falando da incontinência urinária, que é essa perda involuntária de urina, acontece por fatores diferenciados, um deles esse que o senhor explicou para a gente agora. Eu vou puxar aqui, aí o senhor explica mais para a gente aqui, dessas principais causas, a questão genética, a obesidade, mulher no período de gravidez e também no pós-parto, a chamada bexiga hiperativa. O que é essa bexiga hiperativa? Bom, a incontinência urinária ela tem basicamente duas causas. Uma é a perda de sustentação do assoalho vesical, ou seja, uma hipermobilidade da bexiga e da uretra, que geralmente acomete mulheres, onde o fator de risco é a obesidade e a gravidez, né? Então a mulher pode perder xixi quando tosse, espirra, faz uma atividade física, por exemplo, ela tem essa perda urinária relacionada com essa hipermobilidade. Seria a incontinência urinária causada por esforços. Nós temos um outro tipo de incontinência, que é a incontinência causada por uma contração vesical involuntária, ou seja, a bexiga está enchendo, ela não deve contrair para armazenar urina, mas em determinadas pessoas ocorre um escape, uma contração vesical, onde a mulher tem urgência e perde urina. São diagnósticos onde o médico tem que entender como funciona, porque o tratamento de uma pode ser fisioterapia e cirurgia, e de outra incontinência pode ser fisioterapia e medicação, por exemplo. E pode ter uma associação dos dois fatores. A mulher pode ser acometida por uma bexiga hiperativa, que são essas contrações não inibidas, e também ter uma incontinência causada por esforço.